Que a graça de nosso Deus venha estar presente na sua vida, no seu lar, na sua família, para a glória de Deus. Neste dia, deixando a palavra do Senhor aqui em Mateus, capítulo 8, verso 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentam a Sião, à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vemos aqui Jesus entrando, na cidade de Cafarnaum. Uma cidade o qual Jesus ali habitava, mas Jesus estava entrando nela. Quando de repente apareceu, o centurião a Jesus rogando-lhe, que um dos seus criados jazia em casa, paralítico e violentamente atormentado. Quando se vemos lendo esta mensagem, verdadeiramente vamos entender e compreender como que Jesus, com a sua palavra, com a sua obra missionária, junto dele os seus discípulos, junto dele uma multidão que o acompanhava, junto dele vários seguidores, junto com ele multidões. Mas de repente aparece esse centurião lhe rogando, ele expressando, lhe explicando, lhe falando qual era a sua causa e qual era o seu problema naquele momento, lhe rogando para que Jesus, verdadeiramente ali fizesse algo, que verdadeiramente ali Jesus desse uma palavra, para com aquela causa que ele estava passando, para com aquele problema que ele estava passando. E é algo extraordinário, através da palavra de Deus, que aprendemos aqui que verdadeiramente alguns que seguia Jesus, andava com Jesus, ali acompanhava Jesus, já ouvia Jesus, estava sendo, discipulado pelo próprio Senhor Jesus, que estavam ouvindo os ensinamentos da boca do próprio Jesus,
ainda não tinha, né, estado nessa plenitude de graça, ainda não tinham verdadeiramente chegado a esse amadurecimento, a esse conhecimento, a ter em si a fé, o qual este centurião se apresenta aqui verdadeiramente, tendo dentro dele uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé sobrenatural, algo que verdadeiramente só Deus pode dar. E quando ele chega aqui, rogando e explicando para Jesus sobre esse seu criado que jazia ali paralítico e atormentado, a Bíblia não nos diz, né, se esse homem já era paralítico de nascimento, se esse homem era paralítico, né, de acordo com alguma enfermidade que lhe alcançou durante a sua vida, a sua caminhada, se foi alguma enfermidade que lhe alcançou com algum caso seríssimo, né, no seu corpo. Não se fala qual era a dimensão da naturalidade, da raiz, né, desta paralisia, o qual ele estava paralítico, e nem se dá a dimensão de qual era o motivo pelo qual ele estava sendo atormentado. Só que este centurião, ele sabia que aquele criado precisava de algo que nem ele, nem homem algum podia o ajudar nem socorrer. E quando este centurião sabe que Jesus está entrando na cidade, ele vem de encontro a Jesus. Ele vem a Jesus e fala para Jesus qual é a sua causa, qual o seu problema, e que verdadeiramente ele roga a Jesus ali, precisando de um socorro imediato, precisando de uma solução para que aquele seu criado viesse verdadeiramente viver, para que aquele seu criado verdadeiramente viesse ter paz, viesse ter saúde, viesse receber do Senhor, né, a libertação, a salvação daquele problema, daquela enfermidade, daquela paralisia, daqueles tormentos que ele estava passando, né? Porque verdadeiramente explica que violentamente ele era atormentado. Então era algo que verdadeiramente o seu corpo padecia muito. O seu físico verdadeiramente padecia muito. E aqui esse centurião, né, se compadeceu em compaixão, em misericórdia, em querer verdadeiramente ajudar este criado. E tem em si a consciência que ele não resolveria esta causa se não recorresse a Jesus, se não recorresse ao Senhor Jesus, a quem ele ouvia falar que estava, né, ali, que verdadeiramente ensinava, que orava, que dava uma só palavra e algo diferente acontecia. E esta palavra para os nossos dias nos traz um tremendo conhecimento, porque muitas das vezes nós estamos em comunhão, nós estamos congregando, nós estamos participando ali de cultos, reuniões, orações entre irmãos.
Cada um tem uma situação, cada um tem um problema, cada um tem uma causa. E muitas das vezes a gente ora, apresenta a Deus, permanece apresentando, permanece dando palavra de ânimo, palavra que verdadeiramente o Senhor nos entrega para falar. E muitas das vezes aquela pessoa permanece, né, ali, junto, ali ouvindo, ali, né, em comunhão, ali, todo o tempo recebendo, todo o tempo ali, naquele momento, cultuando, orando, buscando, e permanece sofrendo, permanece na enfermidade, permanece, né, ali padecendo, enquanto muitas das vezes vem um lá de fora que não congrega, não faz parte da comunhão, não está ali cultuando, não está ali em todo o tempo orando, e de repente vem, pede ajuda. Pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, né, passamos a palavra de Deus, apresentamos aquela causa, aquela vida nas mãos do Senhor, pedimos ao Senhor para que verdadeiramente faça a obra, e aquela pessoa em seguida recebe do Senhor o livramento, recebe do Senhor a libertação, é curado, é transformado, é regenerado, e ali nós vemos verdadeiramente o poder de Deus, a graça de Deus sendo, né, sobre aquela vida sendo agraciada pela palavra de Deus, enquanto os que estão perto, que estão junto, não têm essa fé, que veio, pediu ajuda e logo ali recebeu seu livramento, recebeu sua cura, recebeu sua vitória. E quando Jesus ouve, né? Quando Jesus ouve esse centurião, Jesus já diz para ele ali logo em seguida: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, mas não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Gente, isso aqui é poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Porque ali verdadeiramente diante do Senhor aparece um homem com tanta fé. Um homem com tanta certeza que mediante o que ele estava vendo aquele seu criado passando, ele não podia lhe ajudar, ele não podia lhe socorrer, ele não podia verdadeiramente libertar aquele homem daquele processo que ele estava passando. Mas ele tem fé que ele vai a Jesus. E ele tem fé, ele crê ali que Jesus fará alguma coisa em favor do seu criado, sem que nem o acompanhe, que nem vá em sua casa, que nem coloque as suas mãos sobre aquele criado, que não dê uma palavra no ouvido daquele criado, que não precisa Jesus ter o trabalho de lhe acompanhar, ir na sua casa e fazer algo diferente, além de uma só palavra. Que fé! É necessário eu e você, nos nossos dias, nos dias de hoje, se colocarmos na posição de se dedicar, entender e compreender o poder de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a ajuda do Espírito Santo para conosco, sua igreja, seu povo, seus filhos, os escolhidos do Senhor, o qual o Senhor verdadeiramente o outorgou, confiou e nos entregou a sua palavra,
para que possamos viver por ela, com ela, e permanecermos perseverando e crendo, confiando que esta palavra é uma palavra verdadeira, que ela é uma palavra que liberta, que cura, que transforma, que muda o estado do homem, por mais pecaminoso que seja, por mais enfermo que seja, por mais que esteja no lamaçal de pecados, de iniquidades. Esta palavra, a palavra de Deus, tem poder para fazer. Mas não adianta somente ouvirmos, né? E não colocarmos em prática, não se dedicarmos, não pedirmos graça, não pedirmos a ajuda do Senhor, para que verdadeiramente esta palavra venha entrar dentro de nós e fazer morada. E nós crer nesta palavra, que é a única verdade que há na terra, e que esta palavra é o poder de Deus para transformação, para cura, para regeneração, para salvação de vidas. Não é só salvação de uma enfermidade, como foi para com este criado deste, né, centurião. Mas além disso, que muitas das vezes hoje vemos uma pessoa passando por um processo parecido e acharmos que ali precisa só de um tratamento médico, precisa só de um analgésico, precisa ali só de um medicamento, de um tratamento com remédios, né, químicos, remédios naturais. E muitas das vezes essa vida está passando por algum processo de enfermidades, que isso é um trabalhar de Deus, é uma ocasião para que Deus venha trabalhar, para que esta vida verdadeiramente entenda que além de um medicamento tem um Deus nos céus, que além de um tratamento, né, com a medicina humana, há um Deus nos céus, o qual nos deixou uma palavra, o qual através desta palavra e por esta palavra nós podemos ser lavados, ser limpos, ser purificados de todas as nossas mazelas, de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. E verdadeiramente sermos salvos de todo o pecado. Pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela uma só palavra que o Senhor verdadeiramente ali nos direcionar, nos entregar. E quando Jesus aqui ouve aquele centurião, ele diz: eu irei e te darei saúde. E o Senhor está dizendo: eu irei e te darei saúde. Mas é necessário verdadeiramente crer, é verdadeiramente confiar, esperar no Senhor. Muitas das vezes estamos passando por momentos, né, difíceis. Recorremos a Deus, mas também recorremos ao homem. Como se distanciamos da palavra de Deus, da oração, da leitura da palavra, da meditação para com Deus, em comunhão com Deus, começamos a ouvir só o homem. Começamos só a ouvir conselhos do homem. E começamos a se definhar e entrar em processos cansativos, processos de tratamentos que, em vez de regenerar, em vez de se renovar, não, faz se maltratar cada vez mais, se desgastar cada vez mais, te dá mais prejuízo. Porque se distanciamos da palavra de Deus e queremos ouvir mais o homem, o conselho do homem, o que o homem tem para nos dar, o que o homem vai nos falar, o que o homem vai fazer por nós. Não é
difícil de crermos nesta palavra. Só basta, só é irmos visitar os hospitais, seja eles públicos, sejam eles particulares, e começarmos a conversar, começarmos a conhecer, começarmos a andar corredores em corredores e analisar e observar e conversar e ouvir. A maioria dos que estão sentados nos corredores para consultar, que estão ali em acompanhamento já com médicos, a maioria deles são tudo cristãos, tudo crentes, tudo servo de Deus. E começamos a olhar, ouvir e observar, pedindo graça ao Senhor para entendermos. E no decorrer, ali, em poucos minutos de conversa, vamos entender e ver que não adianta sermos só cristãos, crentes. É levantarmos uma bandeira de denominação, mostrarmos uma carteirinha que somos alguma coisa na congregação. Vamos entender e compreender que a maioria só tem nome de que vive, mas estão mortos. Porque não é a aparência, mas é verdadeiramente estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, se dedicando à palavra de Deus, se dedicando a uma vida de oração na presença de Deus. Tem enfermidades que é a palavra de Deus que nos cura, que nos liberta. Tem enfermidade que não é ocasionada para a medicina humana curar, mas são permissões de Deus para tratarmos a nossa alma. Momento de buscarmos mais o Senhor, para que verdadeiramente o Senhor venha nos habilitar a entender que é necessário uma purificação. É necessário esse processo para compreender que o nosso coração precisa ser limpo, nossa mente precisa ser regenerada todos os dias. E se distanciamos da palavra de Deus, se distanciamos da oração, a cada dia, o acúmulo de lixo vai se acumulando na nossa mente, no nosso coração. O acúmulo de coisas do dia a dia, acúmulos de coisas da nossa carne, acúmulo de coisas do mundo vai se acumulando na nossa mente e no nosso coração. Isso vai trazendo raízes de males, de orgulho, de soberba, de engano, de erro, de perversidades, de desejos, algo da nossa natureza caída, humana. Pois é necessário estarmos na presença de Deus para que tudo isso a cada dia venha a ser verdadeiramente regenerado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, curado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. E só na presença de Deus, só com o próprio Jesus, vamos conseguir permanecer saudável, permanecer resplandecendo para a glória dele. A fé desse centurião é que Jesus daria uma palavra e aquele seu criado lá onde estivesse ia ser curado, ia ser liberto daquele tormento, ia ser liberto daquela paralisia, ia ser verdadeiramente
transformado. E ele diz, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outros vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. Meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, que homem de fé é necessário na minha e na tua vida, é necessário em nossos dias, é necessário você como igreja, você como servo de Deus, filho de Deus, que se diz crente, que se diz cristão, voltar ao primeiro amor, voltar para as escrituras e não ter a palavra de Deus como sua amante, mas ter a palavra de Deus na sua vida como uma regra de fé e de prática. A cada dia, leitura, dedicação, compromisso, responsabilidade com a palavra de Deus, com o que é santo, com o que é verdadeiramente fiel, com o que é verdadeiramente verdadeiro, com o que é verdadeiramente, vai nos conduzir ali no caminho certo. Porque ele diz, eu sou o caminho que conduz à vida, Sou a verdade que conduz à vida, e eu sou a vida. Jesus falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas três coisas, para que eu e você venhamos ter e permanecer com elas, nelas, é necessário dedicação a cada dia. É necessariamente todos os dias renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos, renunciar aos nossos sonhos materialistas, as nossas ambições naturais, de querermos, de buscarmos, de corrermos atrás e só olharmos para nós mesmos, só olhamos para o nosso umbigo, só queremos para nós, só queremos para si, só desejamos crescer, ganhar muito, ser visto por homens. Não. É necessário andarmos com Deus. É necessário buscarmos primeiro o reino dele e a sua justiça. E as demais coisas, o que ele quiser nos entregar, o que ele verdadeiramente vê que nós necessitamos, o que ele verdadeiramente sabe que em nós, nos entregando, não vamos nos ser corrompidos, que nós não vamos desviar dos seus caminhos, ele nos entrega, nos acrescenta, nos dá, nos abençoa, cumpre as promessas que ele tem para conosco. Mas é necessário nós buscar primeiro o seu reino. E este homem aqui dá um exemplo para nós. Ele nos dá um exemplo para mim e para você. A fé que ele tinha em Cristo, a fé que ele tinha na palavra de Deus. Todas as vezes lemos a palavra de Deus, aí o Senhor nos dá uma palavra, eu irei te darei saúde. A enfermidade continua ali. Aí o que? Você começa a duvidar da palavra que Deus te deu, que é uma palavra verdadeira, eficaz, digna de toda aceitação. Você começa a duvidar e vai ao médico. Chega ao médico, o médico te passa os exames, não sai nada nos exames. Vai para uma ressonância, não aparece nada na ressonância. E se aparece, lá vai ele. Continua te medicando, te coloca no tratamento, continua te acompanhando e te ali, vamos dizer, te discipulando, te evangelizando, te falando o que é necessário, porque é melhor, e te dando medicamento, e vai no medicamento, e vai no medicamento. Muitas das vezes o que era para curar, ocasiona mais 2, 3 enfermidades no físico. E aí? Os homens de Deus, verdadeiramente, quando estavam fazendo a obra de Deus, que ali era o coagido, perseguido pelas autoridades, o qual ali metiam em prisões,
E ali o próprio Senhor libertava, o próprio Senhor tirava das prisões, e ali, de acordo com a época, com a história, eles diziam: é melhor temer a Deus do que o homem. É melhor obedecer a Deus do que o homem. É melhor ouvir a Deus do que os homens. E eles permaneciam evangelizando, permaneciam pregando, permaneciam, fazendo a obra de Deus, sendo perseguida, claro, sendo desafiada a cada dia, sendo preso, sendo solto, e ali continuavam a fazer o ID, e a obra de Deus ia crescendo. Eu e você temos que buscar o Senhor e dizer: Senhor, acrescenta-nos a fé a cada dia. Acrescenta-nos a fé, a esperança e o teu amor em nossos corações, para que permanecermos com nossos olhos no alvo, que é o Senhor em nossas vidas. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem falou isso foi o próprio Jesus, que nem todo Israel ele tinha encontrado tanta fé como encontrou no coração, na mente, nas palavras que aquele homem, falava. Mas Jesus aqui ainda dá um exemplo, dizendo assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é a palavra de Deus para nós. E estas palavras, elas são poderosas para nos dar vida, mas também ela pode nos trazer morte. A partir do momento que eu leio e não creio, que eu leio e não tenho fé, que eu leio, mas não acredito que o dono desta palavra é vivo, é poderoso, e ele faz em mim e por mim, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor da palavra, ele é a palavra, ele é quem está no controle da minha vida. Eu estou duvidando dele, da palavra dele. E a esses ele diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito, será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que benção, que maravilha. Que esta palavra venha verdadeiramente falar contigo, falar no seu coração, que venha ser verdadeiramente plantada. E assim como plantada, crescer. E assim como crescer, dá muitos frutos para a glória de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no poder de Deus. Jesus, ele permanece o mesmo. Jesus, ele é vivo. Jesus é esta palavra em nossas vidas. Ele é o caminho que temos que permanecer nele. Ele é a verdade que temos que continuar nela, vivenciando, vivendo ela. E a vida. Porque todos os que crê nesta palavra verdadeiramente tem vida. Não é só vida nesta vida física que vivemos, mas é uma vida eterna que nos aguarda para morarmos com o Senhor para todo sempre. Vivendo ali com Ele, permanecendo ali, aprendendo dele. E continuaremos ali a cada momento, aprendendo com Ele e dele, ouvindo dele. Que maravilha, que maravilha. Que o Espírito Santo de Deus acrescente a nossa fé
Que o Espírito Santo de Deus nos alcance a cada dia em acrescentar-nos em nós esta fé. Uma fé verdadeira, uma fé vinda do Senhor. Uma fé que verdadeiramente nós olhamos para a circunstância, para a situação, e mediante, por mais difícil que ela seja, ou que ela apareça diante dos nossos olhos, ou que nós ouça com nossos ouvidos, nós venhamos entender e acreditar, crer pela fé, que além daquela circunstância, daquela situação, do que nós estamos vendo, além daquilo tudo ali, há um Deus nos céus, que é grande, que é poderoso, que é juiz, que é advogado, que é médico por excelência, que ele é rei sobre todos os reis, que ele está sustentando esta terra, este universo, na palma de suas mãos, que ele está no comando de toda a plenitude, que ele está no comando, cuidando, protegendo a minha e a tua vida, a minha e a tua família, a minha e a tua causa. Que o Espírito Santo de Deus continue acrescentando a cada dia uma porção de fé em nossas vidas. Que Jesus abençoe para a glória de Deus.